Glória a Deus. Vamos fazer dessa maneira que eu acho que fica mais natural, né? Glória a Deus. Boa noite aos meus irmãos. Quero agradecer a presença de todos, principalmente aos irmãos que estão assistindo esta ministração aqui pelo YouTube. Você seja muito bem-vindo, que essa palavra, esse ensino encontre o seu coração de uma forma leve. E se você ainda não acompanha as nossas reuniões aqui ao vivo, eu te desafio a você entrar em contato conosco, né, e vir participar. Pegue o link e venha participar ao vivo. Tá, irmãos, é de graça, é um ensino gratuito. Nós compartilhamos aqui o ensino da palavra. Amém? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Rony e este é o Ministério Tropa de Elite de Jesus, né? Nós estamos aqui no EFATá, que é o braço ministerial de ensino. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós, né, ficamos uma semana aí de folga, e até porque nós também estávamos em viagem, e nós estamos começando essa nova fase de ensino. O objetivo aqui desse curso é nós estarmos falando aqui sobre batalha espiritual, tá? Nós vamos ter, ao decorrer das terças-feiras, perdão, ao decorrer das terças-feiras, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a batalha espiritual, batalha na mente. Vamos falar de um modo em geral sobre o mundo espiritual. E hoje eu quero começar aqui falando de um ser que acredito que todos nós conhecemos, né? Conhecemos pelo nome de Lúcifer, mas ele tem outros nomes aqui. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse anjo. Quem era esse anjo, o que ele fazia, qual que era a sua atividade e o que aconteceu com ele. Nós vamos falar aqui de um modo mais introdutório. Por quê? Porque a nossa intenção aqui é futuramente nós fazermos uma sala fechada de ensino. Nós vamos fazer uma turma aí que vai ser um ensino diferente, tá? Um ensino que nós vamos fazer com um horário estendido, não vai ser só uma hora, vai ser um grupo fechado e o modo de ensino também vai ser um pouco mais profundo, tá? Por que que nós vamos separar isso? Para que nessa sala vai estar realmente aqueles que querem estudar Bíblia. Vai ter que estar com a Bíblia, vai ter que estar com o caderninho, com a caneta, vai ter o espaço para nós abrir para pergunta, vai ser um estudo um pouco mais profundo. Então, o que nós vamos fazer agora nessas terças-feiras é fazer o quê? Criar curiosidade em você, é fazer com que você tenha cada vez mais desejo em aprender, desejo em saber mais sobre a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui os textos para nós vermos. Se você tiver a sua Bíblia, quero que você abra lá em Gênesis 1:1. Nós vamos estar falando então sobre esse ser, porém nós temos que entender de um modo geral a respeito dele, a respeito aqui do início de todas as coisas. Amém? Gênesis 1:1. Ele vai estar dizendo assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3 ele diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Tá? Então, primeira coisa que eu quero trazer aqui para os irmãos é sobre esse primeiro versículo. Tá? Que esse versículo ele vai estar falando um pouquinho da criação e nós temos que entender um pouquinho sobre a criação para nós aí então nos direcionarmos para a vida do anjo, do porquê que ele veio a existir. Amém? Gênesis 1:1. O que ele diz ali? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui é a nossa criação original. Depois disso, o que vem? Ponto. A terra está criada. O início da criação, a criação original. E agora nós vamos ver o quê? Versículo 2. Porque, irmãos, quando nós pegamos aqui para ler a Bíblia, a gente pega e vai lendo ela de um modo corrido. Mas nós precisamos estar atentos aos detalhes das Escrituras. Então, quando nós vamos ler agora o segundo versículo, você vai ver que aqui a terra está num estado diferente.
Ele vai dizer assim: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo." Só que esse a terra era sem forma e vazia, nós temos que entender essa terra em um outro momento, e não no mesmo momento em que foi criada. E como que nós podemos saber disso? Como que nós podemos saber que Gênesis 1:1 é uma terra criada e Gênesis 1:2 é a mesma terra, porém de uma forma diferente? Como que nós podemos saber que não é a mesma terra, que ela não está no mesmo formato? Vamos ler lá em Isaías 45, versículo 18. Deixa eu compartilhar aqui que vai ficar melhor. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia. Algumas versões vai dizer assim, não a criou em vão, ou não a criou em caos, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, nós vemos aqui através desse texto de Isaías 45, que a terra ela não foi criada vazia, que ela não foi criada no caos, como diz algumas versões. Só que quando você olha aqui, versículo 1 e versículo 2, você vê, criou Deus os céus e a terra, ponto. Só que agora no versículo 2 você vê que a terra está sem forma e vazia. Esse sem forma e vazia é caos. Houve alguma sentença sobre essa terra. Algo aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2, onde que a terra foi formada, foi criada, e daí no versículo 2 você vê que essa terra agora está sem forma e vazia. Como que eu também posso compreender que há algo de diferente entre o versículo 1 e o versículo 2? É só você olhar para Adão, no princípio. Quando o Senhor criou o homem e fez o homem do pó da terra, o Senhor ele não fez o homem sem forma e vazio. Inclusive, quando o Senhor fez o homem, o que foi que ele fez? Ele preencheu o homem. Justamente para dar vida ao homem, ele preencheu com o seu espírito. Então, você há de convir comigo que quando o Senhor cria algo, ele nunca cria sem forma e vazio. Ele não cria nada no caos. Ele não cria as coisas já de uma forma caída. E observe mais uma coisa. Quando ele diz aqui no versículo 2 que havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, a terra estava em trevas. Aí me diz, quando o Senhor criou o homem, ele criou o homem nas trevas? Não. O homem veio a conhecer as trevas quando ele caiu, quando ele pecou. Então é a mesma coisa que eu disse quando eu falar assim, como se eu dissesse assim, que Gênesis 1:1, a criação do homem. Gênesis 1:2, o homem depois do pecado. Aconteceu alguma coisa entre o homem no jardim e o homem fora do jardim, que foi o pecado. Mas aqui na criação também aconteceu algo, tá? Mas esse algo nós vamos deixar para um outro momento. Versículo 3. Aqui nesse versículo 3, você vai ver agora que essa terra, o Senhor fala, haja luz. Porque na terra, versículo 2, aqui estava em trevas. Só que se nós vamos pensar um pouquinho. Versículo 1, eu posso dizer que nesse versículo 1 havia luz na criação? Posso. Por quê? Porque justamente no versículo 2, a Bíblia diz que havia trevas. E o que é as trevas? A ausência da luz. Ou seja, só pode haver trevas onde houve luz primeiro. E o que tem a ver todo esse início que nós estamos falando da criação se nós vamos falar de Lúcifer? Simples, porque hoje nós conhecemos ele como um anjo das trevas. Mas ele só pode ser um anjo das trevas se antes ele tenha sido um anjo da luz. Por quê? Retira-se a luz, o que sobra? Trevas. Então agora a gente começa a entender sobre a criação, como que se deu toda a criação, o que aconteceu, a transformação, como que era esse anjo antes,
e o que ele veio a se tornar. Porque, irmãos, por um longo tempo, né, não sei se todos, mas a grande maioria pensa que nós temos uma grande guerra entre o diabo e Deus. Não, irmãos. Deus, ele é Deus todo soberano. Não há ninguém que se compare a ele, não há ninguém maior que ele. E, inclusive, Satanás tem que prestar contas ao Senhor. É só você ler lá em Jó. Quando há a reunião dos anjos, vem Lúcifer também, vem o Satanás vem também ter essa conversa com o Senhor. Então não há nenhuma batalha entre o diabo e Deus, não. Esse ser foi um ser criado pelo Senhor. Foi um ser que foi criado por Deus. Mas ele era um ser de luz. Mas algo aconteceu e ele acabou caindo. Amém? Essa luz acabou se retirando dele. Então nós conseguimos compreender, né, que nós temos aqui, versículo 1, uma terra de uma forma, essa criação original. O versículo 2, então, essa terra em um outro estado, já em trevas. E aí, agora, nós temos Gênesis 1:3, que o Senhor está falando sobre haja luz. Tá? E houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Irmãos, nós temos que compreender algo. Quando nós vemos aqui haja luz, né, e houve luz, a gente acha que o Senhor, depois quando ele diz assim, aí viu Deus, no versículo 4, viu Deus que isto era bom, né, dá a impressão de que como se o Senhor não conhecesse a luz. Ah, o Senhor viu, veio a existir a luz, agora o Senhor viu, olha, veio a existência, viu que era boa. Não, irmãos, o Senhor, o próprio Senhor é luz, ele se reveste de luz. O que ele está querendo dizer que ele viu que a luz era boa é como se ele dissesse assim: e viu Deus que era bom ter luz novamente na terra, porque tinha saído. Para quê? Para que o Senhor pudesse agora criar novamente novas coisas. Então aqui o Senhor traz a luz novamente. E aqui depois da criação nós vamos ver que a partir de agora, como algo aconteceu com a terra, onde havia trevas, porque tudo que o Senhor criou, toda a criação foi criada na luz. Toda a criação. E agora você vai ver aqui que daqui para frente o Senhor ele vai fazer uma separação da luz e das trevas. E por que o Senhor precisou fazer essa separação? Porque antes não havia trevas. Antes era tudo uma coisa só, era uma criação só, tudo criado na luz. Mas esse anjo, como ele se rebelou, como ele era um anjo de luz e agora ele veio a ser um anjo de trevas, o Senhor precisou separar, porque a luz e as trevas elas não habitam, não coabitam. Aonde a luz chega, ela vai iluminar, ela vai clarear, então é impossível a luz e as trevas andarem junto. Por isso que a gente costuma falar, irmãos, uma vez que você está em Cristo, não adianta, você tem que se separar da multidão, você tem que se separar do restante das trevas, porque ou você vai estar nas trevas para iluminar, ou você vai ser tragado, ou você vai ser opresso, você não vai suportar. Não há como ter essa mistura. Então, aqui que o senhor faz? O senhor começa a fazer essa organização. Ele começa agora, então, a fazer essa separação da luz das trevas, no qual ele chama a luz de dia e as trevas ele chama, então, de noite. Então, quando acredito que todos aqui já devem ter tido esse debate, né, um embate, às vezes até com outros irmãos, sobre essa questão da quanto tempo tem a Terra, quanto tempo tem essa humanidade, né? Porque se você for estudar, você vai ver que de Adão até hoje dá aproximadamente 6.000 e poucos anos. E aí nós ficamos agora entre aquele conflito, mas como que a ciência fala que a Terra, né, tem milhares e milhares de anos? E realmente, irmãos, o que nós temos de ciência? Quando a igreja fala em relação ao tempo, né, de 6.000 e poucos anos, o que a igreja fala, o que a Bíblia está se referindo, é a humanidade e não a Terra. São tempos diferentes. A humanidade tem um tempo.
A Terra tem outro tempo. E mais, pasmem vocês, mas a Terra ela não foi criada para o homem, a priori, a princípio. Porque se nós observarmos o texto, nós vamos ver que essa Terra ela foi criada na eternidade. E o que, que é a eternidade? É a ausência do tempo. É a ausência de você contar o tempo. E quando você olha aqui as escrituras, primeiro, quem é que conta o tempo? Somos nós. Nós é que contamos o tempo. Nós é que contamos os dias. Só que quando você vê a criação, Gênesis 1:1, Gênesis 1:2, Gênesis 1:3, primeiro, o sol também não tinha sido criado. E como é que nós contamos o dia? O dia normal é contado uma volta, né, da Terra no seu próprio eixo, em relação ao Sol. Então, quando a Terra dá uma volta no seu próprio eixo em relação ao Sol, 24 horas, um dia. Mas quando você lê as Escrituras, você vai ver que o Sol foi criado só no quarto dia. Então, toda essa parte da criação, ainda o Sol não tinha havido sido feito. Ou seja, essa parte da criação da Terra tinha sido na eternidade e não no tempo. E o homem, o Senhor só manifestou a vontade de criar o homem, de formar o homem, já no tempo, depois de ele ter formado o Sol, lá por último. Então nós temos que ter essa ideia de que a Terra, a priori, não foi criada para nós, mas depois o Senhor manifestou a vontade de criar o homem. Porque qual que era a ideia? Quem que eram esses habitantes da Terra? Os próprios anjos. Porque se você pegar a palavra querubim, né, o querubim no hebraico, o significado da palavra é guardião. Então, o que que eles faziam? O que que eles iriam fazer aqui na Terra? Guardar a Terra, guardar a criação, os anjos. Por isso que aí você vê agora a ciência, quando faz as escavações e acha lá os fósseis de milhares e milhares de anos, e acha os dinossauros e você entra em conflito. Mas como assim? Sim, irmãos. Se eram os anjos que estavam guardando a criação, os animais não precisavam ser um poodle, um pincher. Não precisavam ser pequenos animais, porque eram os próprios anjos que estavam guardando. Mas, já que aconteceu algo entre o versículo 1 e o versículo 2, que saiu fora do alinhamento daquilo que o Senhor já tinha programado, daquilo que o Senhor tinha proposto para a terra. Então, você observa que, como essa terra foi criada na eternidade, nós não temos como precisar quantos anos se deu entre o versículo 1, entre o versículo 2, entre o versículo 3, pode ser milhões e bilhões de anos, porque aqui ainda não se contava o tempo. E ainda vou além. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aí, se você começar a olhar aqui, e no primeiro dia tal coisa, no segundo dia tal coisa. Esse um dia pode ser um dia que nós contamos da volta da Terra em relação ao Sol, né, no seu próprio eixo, ou pode ser 1000 anos, que era para Deus. Nós não temos como precisar. Então, observe que a Terra, sim, ela pode ter bilhões e bilhões de anos, por conta desses detalhes da Bíblia. Você não tem como precisar, já que ela foi criada na eternidade e não foi criada para os homens. Essa palavra Lúcifer, ela vem de Vênus, né? Até coloquei aqui as informações. Vênus é o segundo planeta do sistema solar em ordem de distância para o Sol, orbitando a cada 224,7 dias. Recebeu seu nome em homenagem à deusa romana do amor e da beleza, Vênus, equivalente a Afrodite. Depois da Lua, é o objeto mais brilhante no céu. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né? Quem acorda cedo, de poder ver esse Vênus, essa estrela, que se nós pensarmos em relação ao anjo, eu creio assim que toda a criação ela aponta muito para o que Deus fez na eternidade, o que ele fez no mundo espiritual,
Todas as coisas que ele fez no mundo espiritual, ele se manifesta no natural. Por que que eu digo isso? Se você olhar aqui, ó, nós temos a Lua, essa estrela aqui, ó, é Vênus, né? Aqui também é a mesma coisa, ó, que simboliza então o Lúcifer, esse anjo caído. E o que que essa estrela faz? Ela anuncia o quê? O dia. Anuncia o sol, que está nascendo o sol, né? E até eu queria abrir um parênteses aqui para falar sobre esse nascer do sol. Quando nasce o sol, você vai ver que não tem como essa estrela brilhar, por causa que o sol já deu a sua força, mas ela insiste em brilhar, só que quando o sol nasce, ele não consegue mais, ele não consegue nem chegar perto do sol, de dar a sua força. E se nós pensarmos nisso, vendo, apontando para Lúcifer, eu consigo fazer até mesmo um paralelo com João. Lembra quando João veio para anunciar o evangelho, anunciar a vinda do Senhor? Ele veio anunciar o Senhor. Quando o Senhor veio, era para ele ter seguido o Senhor. Mas ele deu testemunho e depois parece que voltou atrás. E o que que aconteceu? Ele foi preso e teve a sua cabeça cortada. E o que que tem a ver uma coisa com a outra? Porque, irmãos, não tem como você ter um ministério ou ter um governo paralelo ao de Cristo. Uma vez que o Cristo se manifesta, não há nenhum outro poder que possa brilhar, que possa se sobressair ao dele. Da mesma forma como essa estrela, esse Vênus. Quando nasce o sol, ele anuncia. Antes de nascer o sol, ele está lá brilhando. Mas quando nasce o sol, não tem mais lugar para ele. Quando nasce o sol em toda a sua força. E a mesma coisa com o Senhor. E o que que aconteceu com esse anjo, já que ele é apontado como o Vênus, né? Essa estrela da alva, estrela da manhã? Esse anjo ele quis se sobressair, ele quis fazer um governo paralelo, mas uma vez que veio o nosso Senhor Jesus, não teve espaço para ele, não teve espaço para um governo paralelo, porque se você observar o texto aqui, não precisaria o Senhor ter feito separação da luz e das trevas, desde que toda a criação se mantivesse na luz. Não precisaria o Senhor ter cortado a cabeça de João Batista, desde que ele tivesse acompanhado o nosso Senhor Jesus. Não precisa o Senhor nos puxar a orelha, desde que nós sigamos ao nosso Senhor Jesus. Desde que a gente faça a vontade do nosso Senhor e não a nossa. Estão vendo a ligação? Só que esse termo Lúcifer, né, que aponta para Vênus, ele vem do latim. Mas o nome hebraico dele, deixa eu compartilhar aqui novamente para vocês anotarem, é esse aqui, ó. Hillel ben Shahar, tá? Essa palavra aqui, se você observar aqui, ela está escrito Shachar, né? Só que no hebraico, quando você tem esse CH, ele dá a pronúncia de dois R's. Então, Shahar, bem arrastado. Outra coisa também que depois nós vamos observar aqui nos textos em Isaías, você vai ver em algumas Bíblias, né, que vai estar falando assim sobre a filha da alva ou filha da manhã. Só que algumas versões está de forma correta, que é o filho da alva ou a estrela, porque quando eles falam filha, eles estão pensando na estrela, mas o correto aqui é filho da alva. Por quê? Essa palavra ben no hebraico é filho. E a palavra filha, ou seja, no feminino seria bat. Então, quando você vê essa palavra bem, você vai ver que é no masculino, que é filho. Então, se você pegar os textos lá em Isaías, você vai ver que algumas versões vai estar filha da alva, mas o correto é filho, é a versão masculina. Amém? Vamos abrir lá em Isaías, para nós vermos esse texto. Isaías 14:12. Até coloquei duas aí, não sei se vocês estão vendo. Coloquei duas versões, da King James e também a Almeida revisada e atualizada. Ele vai estar dizendo assim, Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã,
Algumas versões vão estar falando Lúcifer, outras não vão estar falando, né? Porque eles acham que esse nome Lúcifer não tem nada a ver com anjo. É como se fosse uma preposição que estivesse ligando somente o ser ao que ele fez. Tá? Mas algumas traduções já vai estar falando aqui, dando esse nome ao anjo. Então, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão e enfraqueceste as nações. E a outra versão aqui vai estar falando, ó estrela da manhã, ó filho da alva, filho da alva. Eu espero que esteja assim, né? Alguma das suas versões, que elas já estejam assim, que é a tradução, digamos que mais correta. Aqui eu vou deixar o texto inteiro aqui para nós vermos. De Isaías 14, do 12 ao 14. Então, este anjo até surgiu algumas teorias, algumas teologias falando sobre esse anjo morar no céu, né, ele habitar no céu. Mas é uma teoria, digamos assim, um pouco errada, né, que foi passada porque quando você observa os textos, você vai ver que por conta de um detalhe no texto, as pessoas achavam que ele habitava então no céu. Olha esse texto de Isaías, aí onde que nós estávamos mesmo? Em Isaías, o início dele vai estar dizendo assim: como caístes do céu? E por conta desse início, as pessoas acham que, como ele caiu de lá, ele morava lá. Mas nem sempre de onde você caiu, você morava. Né? Por exemplo, se você subiu no muro, caiu do muro, você não morava no muro. Da bicicleta, alguns já caíram da bicicleta e vocês não moraram na bicicleta. Então, por conta desse início, às vezes foi passado esse ensino que Lúcifer ele morava no céu. Mas não, nós vamos ver que mais para frente que ele tinha sim um livre acesso ao céu para se apresentar na presença do Senhor, mas o lugar dele era onde? Na terra. Ele governava a terra junto com os anjos subordinados, que depois nós vamos ver aqui no texto de Ezequiel que esse Lúcifer, esse anjo, ele tinha uma diferenciação desses anjos. Então, tinha anjos que guardavam toda a criação e ele comandava esses anjos. Né? Se você observar tudo que Deus cria, Deus ele prescreve uma lei para tudo. Tudo que Deus cria, ele prescreve uma lei. Então, qual que era a tarefa desses anjos? Guardar a criação, para que ela cumprisse toda a lei que foi dita pelo Senhor. Então, quando você observar, por exemplo, lá em Jó, o Senhor até questionou Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra e colocava os limites? Quando eu colocava os limites do mar para que a água não avançasse? Ou seja, o Senhor criou o mar e colocou um limite. Então, é o trabalho de um anjo guardar esses limites. Mesmo que as suas ondas brames, ela vai ter que retornar. Então, essa era a tarefa desse anjo. Era comandar os anjos subordinados para guardar toda a sua criação, toda a criação do Senhor. Então, nós vamos ver aqui que esse anjo, ele não morava no céu. Né? Então, essa ideia de ele habitar, de morar no céu, vem justamente desse texto. E quando você observa aqui também nesse texto, quando ele diz assim, tu foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações. Essas nações, não está falando nas nações da terra, irmãos, porque essas nações aqui também são, a Bíblia fala de nações angelicais, ou seja, essas nações eram nações de anjos. Tanto é que, se você for ver lá em Apocalipse, quando ele fala sobre um dragão, ele fala que esse dragão levou após si, né, a sua cauda arrastou após si a terça parte das estrelas. E quando eles falam de estrelas, irmãos, não é a estrela que nós vemos. Ele está se referindo a anjos. Ou seja, então ele fez uma rebelião. Nessa rebelião não estava só ele. Você já viu algum rebelde, só ele, digamos assim, aprontar algo? Um rebelde sempre leva outros a se rebelarem. É simples. Então esse anjo ele levou outros também a se rebelarem junto com ele. Então essas nações, quando ele diz que ele enfraquecia essas nações, eram essas nações angelicais. Versículo 13, ele diz assim: porque tu tens dito no teu coração, eu ascenderei em direção ao céu. Olha só, outra confirmação. Se ele diz que ele vai ascender ao céu, quer dizer,
ele não precisaria dizer assim, eu vou subir ao céu, já que ele mora lá. Ou seja, o lugar dele não era lá. Mas ele diz, eu ascenderei em direção ao céu e exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Olha a soberba. E isso aqui é interessante, irmãos, nós olhar, porque o que acontece? Ele não falou, ele não mencionou em querer pegar o trono de Deus. Até porque ele sabia que isso aqui era impossível. Mas ele disse, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Olha a soberba. Qual que é o problema entre tudo isso? Esse trono paralelo, o intuito, né, de superar a Deus, esse é o princípio da rebelião. Ele não queria ser igual a Deus, ele queria superar a Deus. Irmãos, ser igual não tem problema. Por quê? Isso é discipulado. O discípulo querer ser igual ao discipulador. Agora, quando ele quer exercer um governo, um ministério, algo paralelo, aí está o início, o princípio da rebelião. E mais, quando ele faz isso, ele não faz, digamos, pelo propósito. Eu vou ser maior que o meu discipulador pelo propósito. Não. Ele simplesmente faz isso pelo seu ego. Porque o que nós observamos aqui? Era o ego dele. Ele queria ser maior que Deus. Ele queria exaltar-se o seu trono acima de Deus. E aí nós observamos aqui novamente nesse versículo, que ele diz assim, ó, e tu dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas de Deus. Aí que estrelas são essas? Vamos olhar ali em Isaías 6. Vamos voltar um pouquinho. Isaías 6. Vai dizer assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam acima dele. Olha só, serafins estavam acima dele, acima do Senhor. Se você tiver com caneta aí, marca serafins, puxa um tracinho e bota ali serafins, que é no hebraico é o que arde em chamas, ou seja, o mais popular conhecido como os anjos de fogo. Esses são os serafins. As estrelas, não é as estrelas normais a qual a gente vê, irmãos. Esses são os anjos que estão acima do Senhor. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Então, esses serafins eles estavam acima de Deus. E, irmãos, aí é que nós temos um problema em relação ao Lúcifer. Por quê? Ele comandava os anjos e governava a terra. Porém, ele tinha esse livre acesso ao céu. E quando ele vinha ao céu, todo querubim ele tem um limite. E esse limite do querubim é embaixo da plataforma do trono de Deus. E essa plataforma é chamada de céu. Algumas versões vai falar sobre firmamento. É a mesma coisa, irmãos. Céu, firmamento. Se você olhar aqui em Gênesis 1:8, vai estar falando que o firmamento o Senhor deu o nome de céus. Então, Lúcifer, o que ele fazia? Quando ele subia, ele chegava debaixo dessa plataforma e ele tinha que olhar para Deus de baixo para cima. E quando ele olhava para Deus, ele via acima de Deus os serafins, as estrelas, brilhando em fogo. Por isso que ele diz: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Então aqui nós conseguimos ver o nível de soberba desse anjo, quão ele queria estar acima do Senhor. E nós, lendo as Escrituras, por isso que o Senhor nos diz, né, que aquele que quiser ser exaltado será humilhado, e aquele que é humilhado será exaltado. Porque se você observar o caminho em que Lúcifer fez e o caminho que Jesus fez, foi completamente oposto. Porque o nosso Senhor Jesus, que estava na glória com o Pai, a Bíblia diz que ele se esvaziou de si, tornou-se a forma, a semelhança de homem e se humilhou. E o Lúcifer fez ao contrário. Ele quis se exaltar. E no final da história a gente sabe o que aconteceu. Lúcifer foi sentenciado, está sendo humilhado,
e o nosso Senhor é exaltado pela eternidade. Então, esse é o caminho daquele que quer ser exaltado ou aquele que se humilha. Amém? Vamos continuar ali, porque tem um detalhe muito importante sobre esses serafins. Versículo 2, olha o que ele diz ali. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, olha que poderoso isso aqui, olha que poderoso. Quando nós observamos esses serafins, esses anjos de fogo, você vê que eles tinham 6 asas. Com 2 ele cobria o rosto, com 2 ele cobria os seus pés, e com 2 ele voava. As 2 asas que eles cobriam os seus rostos, eles cobriam por conta da santidade de Deus. E nós temos que observar outra coisa. O serafim é aquele que arde em chama, ou seja, são anjos de fogo. Mas a Bíblia também fala sobre um fogo que queima fogo. Ou seja, essas pedras afogueadas que tem abaixo do trono, aonde que em Ezequiel você vai ver que o próprio Lúcifer, ele andava no meio dessas pedras de fogo, você vai ver que quando o anjo foi pegar uma dessas pedras para colocar na boca do profeta, o que que ele fez? Ele não pegou com a mão. Ele, sendo um anjo de fogo, não se arriscou a pegar essa pedra de fogo com a mão. Ele pegou com uma tenaz, para ver aonde que esse anjo andava, num lugar puro. Então, irmãos, o que que isso fala conosco? Que tem lugares que o Senhor só vai nos colocar se nós nos purificarmos, se nós nos limparmos, porque tem ambiente que nós temos que estar limpos para poder estar, andar, caminhar, fazer a obra do Senhor. Caso ao contrário, se tiver algo no nosso coração o qual o Senhor identifique que não nos permita estar naquele ambiente, o Senhor não vai permitir estar. E hoje, se esse anjo for chegar a este lugar, ele é consumido. Hoje ele já não pode mais entrar, adentrar, passear nesse ambiente, no meio dessas pedras afogueadas. Ele não pode mais andar. Então, olha o quanto nós temos que vigiar o nosso coração e vigiar a nossa vida, para nós podermos acessar os ambientes ao qual o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Mas vamos dar continuidade aqui. Então, ele tinha essas duas asas cobrindo seus rostos, as 2 asas cobrindo seus pés e 2 eles voavam. O que nós podemos observar? Que ele fazia isso por conta da santidade do Senhor, de cobrir os seus pés e cobrir o seu rosto. E das 6 asas que ele tinha, só 2 ele usava para voar, ou seja, para se sustentar. Ou seja, esse é o comportamento daqueles que se aproximam de Deus, que é usar o que tem, a maior parte do que você tem, você usar para servir ao Senhor, e o mínimo para fazer a tua vontade. Esse é o exemplo que o serafim deixa para nós. 4 asas eles usam para servir o Senhor e 2 asas para poder se sustentar. E a pergunta que fica, será que nós estamos fazendo isso? Será que o máximo que nós estamos dedicando ao Senhor? Ou nós estamos invertendo os valores? Usando o nosso máximo para fazer a nossa vontade e o mínimo para Deus. Mas a própria criação, ela nos mostra isso. Então, tem ambientes que, se nós quisermos estar, irmãos, nós vamos precisar abrir mão cada vez mais. Nós vamos precisar dedicar tudo aquilo que nós temos, o nosso esforço, a nossa riqueza, o nosso tempo, nosso conhecimento, tudo, dedicar ao Senhor. E fazer o menos possível a nossa vontade. Não tem como nós fazer diferente para servir ao Senhor. Amém? Vamos continuar ali. Versículo 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a sua terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque meus olhos têm visto
o Senhor dos Exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz, e colocou sobre a minha boca e disse: Veja, isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade é removida, e teu pecado purificado. Olha só. Então, esse ambiente dessas pedras afogueadas é um ambiente que você vê que essa pedra purificou os lábios do profeta. Então, ou seja, esse era um ambiente de purificação, um ambiente santo. E uma vez que se encheu, né, o coração desse anjo de iniquidade, ele teve que deixar esse espaço, ele teve que deixar esse ambiente. Amém? Então, esse limite dos querubins, Ezequiel, capítulo 10, versículo 1. Eu tinha falado para vocês sobre esse firmamento, sobre ser o céu. Olha o que ele diz lá. Ezequiel 10:1. Então eu olhei, e eis que no firmamento que estava sobre a cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como se fosse uma pedra de safira, com aparência e da semelhança de um trono. Irmãos, essa safira, se você ver, tem aquela caneta Montblanc, que ela tem uma pedrinha branca. Essa pedrinha é de safira. Você vai ver que ela é toda branca. E por isso que ele fala que, né, que uma pedra de safira com uma aparência e semelhança de um trono. O que que é isso aqui? Quando você lê lá em Apocalipse, você vai ver sobre falar sobre um trono branco. Esse trono branco é isso aqui que ele está falando. Por isso que ele fala ali sobre uma pedra de safira. É como se fosse um trono de pedra, só que de safira, na semelhança de um trono. Era o que ele estava vendo aqui. E abaixo desse trono tem esse firmamento. E abaixo do firmamento tem os querubins. É o limite aonde eles podem vir. Então, por isso que quando o anjo vinha, era só até ali que ele podia vir. E dali ele olhava para o Senhor, olhava para Deus, de baixo para cima. E quando ele olhava, o que que ele enxergava? O Senhor, o seu trono, e acima dele, os serafins. Por isso que ele disse: Eu exaltaria o meu trono acima das estrelas de Deus. Amém? Vamos ficando por aqui. Semana que vem nós vamos dar continuidade sobre o que aconteceu com esse anjo, como que se deu a queda, o que ele era. Nós vamos ver aqui sobre a sua posição diante dos outros anjos, os anjos a qual ele comandava. Nós vamos ver aqui em Ezequiel que ele fala aqui sobre ele ser um querubim ungido, ou seja, ele tinha uma diferença dos outros. Todos eram querubim, mas ele era ungido. E a Bíblia diz também um querubim cobridor, ou seja, que cobre, que tem autoridade. E você vai ver que esse querubim ele era um sacerdote. Então ele tinha uma autoridade. Amém?